Muito bem, meus queridos, vamos para as questões 5 e 6, que são questões de química analítica. Questão 5. Para titular uma solução de glicinato de sódio, a estrutura mostrada abaixo, por titulação com HCl padronizado, o analista considerou o uso dos indicadores azul de timol, alaranjado de metila e azul de bromotimol. Ele passa aqui os valores de pH de viragem. Escreva as equações das reações que ocorrem até a visualização da viragem com cada um dos indicadores, mostrando as espécies predominantes nos pontos finais dessas titulações e responda: qual dos indicadores proporciona o resultado de maior exatidão? Eu confesso que eu fiquei confuso em saber o que está pedindo com essas reações. Não sei se são as reações tradicionais, as reações comuns da própria reação, ou com um indicador específico, mas a reação com o indicador específico é a mesma. Eu não tenho que saber, vocês muito menos, a estrutura do indicador. Mas vamos lá, esse daqui é o glicinato de sódio. Ele apresenta dois pKs, um a 2,35, a outro 9,78. Na verdade, ele atua como ácido diprótico quando titulado com HCl. O primeiro próton é esse daqui, porque ele atua como uma mina protonada. Esse pK em 2,35. E o segundo próton é esse daqui, em 9,78. Pelos valores de indicadores que são dados, nós só vamos saber o primeiro ponto de viragem. Porque para o segundo não tem, nós não teríamos um indicador adequado para 9,78. Ou melhor, até poderíamos ter, mas ficaria um erro associado talvez não muito adequado, não muito bom. Mas isso daqui é titulação. Tem uma série aqui na Universidade da Química, tudo sobre titulação, aberta. Você também pode aprender no curso de Química Geral e principalmente no curso de Química Analítica. Mas vamos lá. pH por volume titulante. Temos uma primeira parte, um primeiro segmento que corresponde à titulação desse próton representado em azul. Aqui nós temos esse início mais devagar, porque estamos falando de um ácido fraco. E ela continua para uma segunda região de titulação. Temos dois pontos de equivalência. O primeiro ponto de equivalência fica mais ou menos na metade dessa região íngreme. E o interessante é que se aqui nós temos o volume para o ponto de equivalência, na metade desse volume para o ponto de equivalência, nós sabemos que o pH é igual ao pKa, nesse caso o pKa1. Então, no volume, onde temos a metade do volume do ponto de equivalência, nesse ponto aqui em específico, nós temos que o pH é 2,35. Aqui em cima, bom, aqui nós temos o segundo ponto de equivalência e nós consideramos que o segundo ponto de equivalência é independente, né, a partir do primeiro ponto de equivalência. Então, se nós considerarmos o volume necessário entre o primeiro ponto de equivalência e o segundo ponto de equivalência, na metade desse volume necessário, nós temos que o pH é igual ao pKa2, 9,78. Eu consigo saber o primeiro ponto de equivalência por uma questão de valor médio. O primeiro ponto de equivalência ele equivale ao pK1 mais o pK2 dividido por 2. Ou seja, o pH nesse ponto de equivalência aqui é 6,06. Esse é o ponto que eu quero, porque o indicador para apresentar a viragem adequada ele tem que ficar aqui, ó, em torno de 6,06, nessa faixa íngreme. Pode ser um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas em torno dele. Quais são as reações que acontecem? Bom, os pontos principais são os seguintes. Nesse ponto A aqui, nós temos apenas a glicina protonada. Ela, a princípio, está diluída em água, temos o equilíbrio. Glicina protonada com a glicina desprotonada, ou seja, ela estaria protonada com esse hidrogênio e retiramos esse hidrogênio. Conforme a titulação avança, nós adicionamos OH-. Então, a cada ponto aqui, vamos adicionando OH-. Nessa primeira região aqui, nós temos que a glicina protonada está em maior quantidade. A partir desse ponto, nós vamos ter agora mais glicina desprotonada do que glicina protonada. E ao chegar no primeiro ponto de equivalência, nós só temos glicina desprotonada. Toda a glicina protonada foi convertida em glicina desprotonada. Chegamos então ao primeiro ponto de equivalência. A partir do primeiro ponto de equivalência, temos apenas glicina protonada.
A partir do primeiro ponto de equivalência, temos apenas a glicina desprotonada, é essa espécie aqui, mas conforme nós vamos adicionando OH-, vamos convertendo essa glicina desprotonada em glicinato. Então, aqui nós teríamos apenas a glicina protonada, vamos adicionando OH-, temos agora mais glicina do que glicinato. A partir do pH 9,78, nós vamos ter mais glicinato do que glicina. E nesse ponto aqui, o segundo ponto de equivalência, toda a glicina foi convertida em glicinato. A partir daí, nós temos apenas o glicinato em água. Temos esse equilíbrio com a glicina, só que a quantidade de glicina aqui é pequena porque vem apenas do equilíbrio. São essas as reações envolvidas ao longo de toda a titulação. Bom, quando nós pensamos no indicador, o indicador ele atua como um ácido ou uma base fraca. Representamos como sendo H-Ind, na sua versão ácida, que seria abaixo da zona de viragem, e o Ind- é a sua versão básica, após a zona de viragem. Isso não significa que ele é um ácido ou uma base, é só uma nomenclatura. No caso das espécies em questão, bom, o azul de etimol ele tem viragem 2,8. 2,8 é muito aqui embaixo. Ele dificilmente vai ser um indicador adequado para indicar a viragem, para indicar o ponto de equivalência adequado, que seria em torno de 6,06. Quando chegamos no ponto de equivalência, temos apenas a espécie básica. A espécie básica, nesse caso, é amarela. Não seria um bom indicador. O alaranjado de metila seria melhor. A viragem deve ficar mais ou menos por aqui. Se esse 4,4 ficar na faixa íngreme, nós podemos pensar que quando ele saiu, o 4,4 ele é, deixa eu olhar aqui, amarelo, né? Então, quando ele muda de laranja para amarelo, a gente consegue chegar próximo do ponto de equivalência. Mas não é legal. Não é legal porque laranja para amarelo, enfim, é muito difícil saber qual o limite para essas duas cores. E outra, isso vai estar só no limite superior. Então também não seria adequado. O melhor mesmo seria o azul de bromotimol. Porque o azul de bromotimol, ele vira em 6. E eu quero que o ponto de equivalência, ou que o ponto final seja próximo a 6,06. E está próximo. O azul de bromotimol, ele abaixo de 6 é amarelo, em 7,6 para frente ele é azul, mas aqui no meio, quando começa a ter o predomínio da sua forma básica, ele fica verde. Nós conseguimos perceber a coloração verde. Então, quando ele começar a ficar verde, quando percebermos que ele está verde, ele vai ficar exatamente nessa faixa. Nós podemos parar a titulação nesse ponto. Então, o indicador mais adequado, sem dúvidas, é o azul de bromotimol para os indicadores apresentados aqui. As reações são essas. Agora, se ele pediu uma reação específica com o indicador, tem que colocar a estrutura do indicador, eu acho que foi um pequeno erro aqui na formulação. Mas essas são as reações envolvidas e essa é a discussão para a questão 5. Bom, vamos para a questão 6. A questão 6 é uma questão ali mais de análise instrumental. Começa falando aqui. A técnica de absorção atômica consiste na determinação da radiação absorvida por uma amostra que normalmente é nebulizada e levada para um queimador, onde uma chama é capaz de atomizar os componentes dessa amostra. Uma das principais vantagens da técnica é a utilização de lâmpadas específicas para cada elemento a ser determinado, o que permite, em conjunto com a ótica do instrumento, selecionar linhas específicas para serem utilizadas de acordo com cada tipo de amostra e matriz analisada. Um instrumento operando com uma lâmpada multielementar, cujo espectro de emissão é apresentado abaixo, deve ser utilizado para a determinação de quantidades traço de ferro em uma matriz de níquel e cromo. Identifique, pelo número de onda, qual linha de emissão deve ser utilizada para determinar o ferro nas condições descritas, de forma a obter a maior sensibilidade possível. Explique sua escolha. Bom, esse daqui é o gráfico. Aqui é uma questão de nós discutirmos sensibilidade com seletividade. Sensibilidade é a capacidade que o método tem em distinguir com um determinado nível de confiança duas concentrações próximas. Ou seja, a espécie tem que ser, a técnica tem que ser sensível o suficiente para me dizer que ali eu tenho ferro, mesmo em quantidade de traço.
Nós escolhemos a região com maior sensibilidade, aquela que apresenta maior intensidade. Por quê? Nesse comprimento de onda aqui, ou nesse número de onda em específico, eu vou ter uma maior sensibilidade para o ferro. O ferro responde melhor, com uma intensidade melhor, nesse comprimento de onda, quando comparado com esse e quando comparado com esse. Seriam as três regiões possíveis para o ferro. Aqui também seria outra região. Mas notem, aqui a intensidade, a resposta do ferro é pequena. Então a sensibilidade para o ferro, a capacidade de detectar o ferro nesse comprimento de onda não é bom. A mesma coisa para esse. Identificamos ferro? Identificamos, com uma sensibilidade muito baixa. Isso não é legal. O ferro não vai, entre aspas, não vai brilhar com muita intensidade. Na verdade, a região melhor, que apresenta maior sensibilidade para o ferro, é essa daqui, onde tem maior intensidade. Aqui ele vai responder muito bem. Só que precisamos levar em conta também a seletividade. E a seletividade é um parâmetro que corresponde à capacidade do método em detectar o analito de interesse na presença de outros componentes da matriz. O analito de interesse é o ferro, só que a matriz é de níquel e cromo. Bom, nessa faixa aqui, nessa linha, eu não tenho uma seletividade muito boa, porque olha aqui, ó, o cromo está muito perto, está muito próximo. E a matriz é rica em cromo. Então, eu posso ter um determinado pico e ele não está muito certo entre ferro e cromo. Só que, se eu escolho essa faixa aqui, notem, perco um pouco da sensibilidade, beleza? Perco um pouquinho, mas não muito. Mas eu tenho uma boa seletividade. O cromo está muito distante. Então, a faixa adequada seria essa faixa aqui, seria essa linha aqui em específico. Porque aqui eu tenho uma boa sensibilidade, o ferro ele acaba brilhando, entre aspas, mais, ele aparece com mais intensidade, e eu tenho uma boa seletividade, não tem nenhum outro átomo que possa ser confundido dentro dessa faixa. Bom, é uma linha bem estreita, né? Então é praticamente uma linha, né? Um valor específico para o número de onda. Vamos lá, que número seria esse, né? Então, olha só, tudo isso daqui apresenta 25 unidades. Nós podemos dividir isso daqui em 5. Então, 1, 2, 3, 4. Não falta mais um, né? Vou tentar dividir aqui em 5. Para ficar mais fácil a leitura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Acho que forçadamente temos 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui ficaria nas primeiras 5 unidades. Então, essa linha aqui, o número próximo seria o 33.330. Tá? Essa seria a linha, né? o número de onda adequado para fazer a leitura correta do ferro, tendo o equilíbrio entre sensibilidade e seletividade. Bom, resolvemos as duas questões. No próximo vídeo dessa série, resolveremos as questões 7 e 8.